Fala aí, devs. Então aqui na parte 2, bora falar um pouquinho sobre programação imperativa e declarativa. Então nós vamos ver resumidamente esses dois conceitos, não vamos nos aprofundar tanto porque não é o foco. Mas por que eu acho importante? Porque depois de entender o que é programação, o paradigma imperativo e depois o paradigma declarativo, fica muito mais fácil entender o porquê que a gente usa um framework como biblioteca também, no caso do React, para que nós possamos manipular o nosso HTML, nosso CSS, nosso JavaScript de forma mais fácil. Beleza? Vamos lá. Separei então um código aqui, continuando a mesma ideia, tá? Vocês viram aqui que eu só mudei o título aqui, né? Mas é basicamente a mesma estrutura da aula anterior. E, bom, continuando, né, o que a gente estava fazendo aqui, eu deixei comentado duas partes do código, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui o que é cada uma. Primeiro eu vou comentar essa parte. É uma função muito simples, tá? Aqui eu tenho a declaração da minha variável, que é um array vazio. E a cada vez que dentro dessa função dobrar eu recebo um array e eu itero, ou seja, eu passo uma vez a execução desse laço for aqui, eu vou multiplicar por 2 o índice atual. Então, se a gente testar isso dentro de um console, né, para a gente poder ver o que acontece, eu vou chamar a função dobrar e vou passar o array que ele está esperando como 1, 2, 3. E aí, se a gente abrir o navegador, der um inspecionar, a gente vai ter aqui, ó, 2, 4 e 6. Ele está dobrando cada um dos valores. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos exibir isso na tela, né? Se a gente voltar no conceito da aula anterior, a gente pega o createTextNode e atribui o valor da variável que a gente quer aqui, nesse caso, o resultado. Aqui a gente tira do console para funcionar a chamada da nossa função. E ok, temos então o 2, o 4 e o 6. Vou fechar aqui o console. E agora, vamos entender um pouquinho mais do que nós estamos fazendo aqui. Se você perceber, para simplesmente nós criarmos uma exibição de um título com o valor da nossa variável está sendo iterada e alterada ali no nosso laço for, da função dobrar, ou seja, para exibir 3 números, nesse caso, nós estamos passando 3 números dentro do nosso array, em uma tag H1, nós precisamos de tudo isso. Claro, pode ser que existam formas mais simplificadas, mas o que eu quero dizer é que aqui nós temos um controle muito grande do nosso código. Porque a programação imperativa, ela te dá esse controle. Então, para nós manipularmos o DOM, nós pegamos a referência do elemento, nós criamos o elemento, né? Nós criamos o valor do elemento, nós atribuímos ao elemento final e depois colocamos ele dentro da div. Então, são 5 passos, mais a função para iterar esse nosso array e criar o nosso array com valor dobrado, né? Então, tanto essas linhas aqui para manipular o DOM, com essa linha aqui da nossa função dobrar, que nos entrega o valor de resultado, né, depois, final, exibir os números na tela, elas estão sendo feitas de forma imperativa, ou seja, eu tenho total controle. Perceba que aqui eu posso mudar a condição, né, ou seja, i menor que array length, eu posso colocar menor ou igual, eu posso a cada iteração aumentar 2 vezes o contador, eu posso fazer diversos controles, porque realmente me dá esse controle. Essa é a programação imperativa. Agora a gente vai ver a diferença, uma diferença abrupta da programação imperativa para declarativa. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que a atualização do DOM somos nós quem fazemos. Nós não podemos nos dar o trabalho apenas de criar o elemento H1, atribuir o valor a ele, deixar que tudo aconteça automático. Nós estamos atualizando o DOM. Então, nós fazemos uma coisa, atualizamos o DOM. Fazemos outra coisa, atualizamos o DOM. Ou seja, está tudo na nossa mão. E agora, com a programação declarativa, nós vamos entender o que acontece, qual é a diferença, e aí a gente já vai começar a caminhar para entender melhor sobre os frameworks de JavaScript. Olha só, pessoal. Aqui, antes de outras alterações, eu iniciei alterando aqui a nossa função dobrar, ok? E olha só, eu consegui fazer aqui em uma linha, eu consegui criar a mesma função. Então, basicamente, eu estou recebendo o array como parâmetro, da mesma forma como eu recebi anteriormente. E agora, no retorno, aqui tem o return implícito, tá? Para quem não conhece, essa estrutura chama arrow function, é uma função anônima, é uma função sem nome, né? Por isso que fala função anônima. Mas aqui, basicamente, todo esse trecho de código aqui que eu estou selecionando para você é uma função, e essa função vai fazer um map. E o map, por si só, ele já vai fazer a iteração, ou seja, ele vai passar por cada um dos elementos do meu array, e passando por cada um dos elementos do meu array, ele vai multiplicar por 2. Eu não preciso ir lá e definir quantas vezes ele vai passar no loop, que é o for, né? Quando ele vai parar, o que ele vai fazer a cada iteração.
Porque o map faz tudo sozinho, então eu consegui mudar para uma linha. Perceba, eu tenho menos controle do que o for, porém, eu consigo agora, como o exemplo que eu gosto muito, que eu acho bem legal de dar para vocês aqui, que é o seguinte, ao invés de precisar pegar um carro, ligar o meu carro, procurar no mapa, vamos supor que fosse um mapa, tá? Um mapa ali de papel, ali, onde que é o caminho que eu quero seguir, acelerar o carro, sair do lugar, ir até o lugar e tal. Eu basicamente chamei um táxi, sentei no táxi e deixo o táxi me levar. Essa é a diferença. Você não vai ter controle do táxi, tem alguém dirigindo por você, tem alguém fazendo o caminho. Você está indo para um caminho, ok? O mesmo caminho você vai chegar, só que de forma automática. Então, ou seja, quando nós estamos pegando Uber, nós estamos falando do paradigma declarativo. Quando nós estamos aprendendo a dirigir o carro, entendendo como dirige, dirigindo de fato, nós estamos falando da imperativa. Ou seja, tudo depende de nós, entre aspas, na imperativa. Nós temos um controle maior. Na declarativa, nós focamos muito mais no resultado e deixamos ele o mais simplificado possível. Entende? Então, por isso que nós usamos muitos métodos de array em JavaScript, que nós vamos ver nas aulas posteriores, tá? Fiquem tranquilos. Quem não conhece o map, não se assuste. E é por isso que nós utilizamos tanto, porque eles nos dão essa facilidade. Nós perdemos o controle, mas o destino é o mesmo, e nós vamos com mais facilidade. Então é muito comum nós utilizarmos a programação com paradigma declarativo, beleza? E agora, mostrando para vocês o que a gente utiliza no React, né? No caso do React, a gente trabalha com JSX, e JSX basicamente é você juntar o HTML com o JavaScript, tá? Então você está juntando os dois em uma coisa só. Então, o que a gente faria no React, por exemplo? Não vai funcionar esse código, né, do JSX aqui, mas dá para vocês entenderem. A gente está pegando o valor do nosso app, nossa div app, né, aquele container que a gente tem, ou seja, estamos dizendo para ele, olha, tudo isso aqui, toda essa caixa, você vai atribuindo na variável app, e após isso, nós estamos renderizando ela. E agora, pessoal, o mesmo efeito que nós tínhamos de pegar o nosso app, nós estamos fazendo a mesma coisa, essa linha se manteve, tá? Essa linha ela está aqui ainda, mas nós não precisamos criar o elemento H1, anexar ele através do append tilde e tudo mais. Nós estamos apenas pegando o método react.dom.render, que é o elemento, que é o método que a gente tem de renderização do nosso DOM, e estamos passando como primeiro parâmetro que nós queremos renderizar, que é o nosso H1, com o nosso resultado já dentro do nosso H1, para ser exibido, e dizendo que nós queremos atribuir isso ao app. E no caso, se a gente viesse aqui, seria, de novo, atribuir dentro da nossa div. Então a gente criaria um H1 dentro da nossa div. E olha que engraçado, o mesmo código feito com muito menos linhas e muito mais claro de você entender o que está acontecendo. Eu não precisei, que é o principal, me preocupar com a renderização do DOM, porque por baixo dos panos ele está indo lá, criando o elemento H1, atribuindo o valor, anexando ao app, ele está fazendo todo esse trabalho, eu não precisei me preocupar em atualizar o DOM, ele faz tudo por mim. Então fica muito mais fácil. Quando a gente vai para o React, a gente vê que isso acontece com facilidade, a gente não precisa se preocupar. E daí vem o porquê de hoje a gente utilizar tanto framework, tanto bibliotecas, para manipular para facilitar o desenvolvimento de aplicações, as nossas interfaces. Beleza? Portanto, pessoal, chegando ao fim do nosso primeiro episódio, vamos falar um pouquinho sobre o React. Como eu já disse para vocês, na React usa o JSX, por isso que dá para utilizar o JavaScript dentro do HTML. E ele é uma biblioteca declarativa. Então você vai ouvir esse termo. React é uma biblioteca declarativa para criar interfaces. Tá? Então, nós conseguimos criar as interfaces e atualizar o DOM de forma automática. Nós não precisamos nos preocupar com atualizações de DOM. Então, tudo que você faz só com HTML, CSS e JavaScript, de atualização de DOM, lá você não se preocupa. Lá você só cria o seu H1 diretamente na sua div. Você poderia criar um estado, a gente vai ver mais para frente, para criar esse H1. Enfim, tem diversas formas. O React te ajuda demais, assim como o Angular, assim como o Vue. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Comenta aqui o que você achou, se deu para entender. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que está começando. Espero muito ter ajudado vocês. Aguardo o feedback de vocês lá no meu Instagram. Me manda lá o que vocês acharam. E em breve, no episódio 2, nós já vamos fazer nosso primeiro projeto com HTML, CSS. E depois, aprendendo JavaScript, nós vamos progredir para esse mesmo projeto, agora com JavaScript. Então, vamos bem passo a passo para entender a teoria e praticar. Então é isso, devs. Valeu, fui!